Olá pessoal, muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para falar um pouco sobre medicina preventiva, sobre como manter a nossa qualidade de vida, prevenir as doenças crônico-degenerativas que nos afligem cada vez mais precocemente e intensamente. E é nítido, é óbvio, é claro que nós estamos tendo mais tempo para viver, para mais tempo também para ficar doente. Graças aos avanços do saneamento básico, de antibióticos que usados na hora certa salvam vidas, de técnicas cirúrgicas, de centros cirúrgicos, de terapias intensivas, de vacinações. Então, tudo isso aumentou a nossa expectativa de vida. Mas, concomitantemente, aumentou também a incidência de doenças crônico-degenerativas em fases cada vez mais precoces de nossa vida. Vocês se lembram, algumas décadas atrás, quando se começou a falar de demência, principalmente Alzheimer, era uma doença que se manifestava geralmente a partir dos 70, 80 anos de idade. E hoje não é raro ver demências em pacientes a partir dos 55, 60 anos de idade. E a mesma coisa em relação à artrose e artrites, sempre ocorreram em pacientes mais idosos, hoje cada vez mais em pacientes mais jovens. A diabetes tipo 2, que ocorria sempre em pacientes adultos ou de terceira idade, passou a ocorrer intensamente em jovens e até crianças ao redor do mundo, principalmente do mundo ocidentalizado. Então, é nítido para a gente o aumento da incidência de doenças crônico-degenerativas cada vez mais precocemente. O mesmo serve para infarto, para acidente vascular cerebral, ocorrendo hoje em pacientes muito jovens, né? Então, a pergunta é, o que é feito de fato para a prevenção de todas essas doenças extremamente mutilantes e devastadoras da economia e da condição emocional de vida, né? O que é feito de fato para isso? Pelo que eu vejo, nada. E aí, eu recebi um e-mail de uma ouvinte, que é a Nidelce Rocha. Aliás, ela é ouvinte e ela é paciente também, ela é amiga e ela é uma grande escritora, a Nidelce. E ela fala assim: Edmond, eu acho muito rico o conteúdo do seu programa. Há mais de 40 anos estou vinculada à área da educação como mãe, professora e autora, escritora, né? Infelizmente, nunca percebi nas escolas um compromisso dos órgãos governamentais com a capacitação de educadores a fim de implantar no ambiente escolar de forma sistemática uma educação focada na prevenção de doenças, hábitos alimentares e vida saudável. Aí ela fala assim: você poderia sugerir estratégias para escolas, educadores e famílias nesse sentido? Ok, grande abraço para você também, Nidelce. E eu já pensei muito nisso, viu, pessoal? Já pensei muito nisso. Inclusive, já fiz algumas propostas, inclusive, para uma cidadezinha pequena que eu moro, aqui no interior de São Paulo, para que o poder executivo, né, a prefeitura local, para que a gente pudesse palestrar nos bairros mais humildes da cidade, nas escolas municipais, na presença das mães, avós, tias, pais, se forem o caso, para estar orientando nesse sentido de como uma alimentação saudável, de como uma orientação em relação à hidratação, a evitar contatos tóxicos, a uma detoxificação periódica, 1 ou 2 vezes ao ano. Como isso tudo poderia mudar a vida dessas crianças na escola, o seu desenvolvimento, a sua capacidade de levar o curso e o estudo à frente, além da saúde física.
e até a níveis emocionais seriam adultos provavelmente mais completos e mais felizes. Mas vamos pensar uma coisa. Se quem compra as merendas escolares é o município, se você vai falar e essa merenda escolar é entregue nas escolas públicas, municipais, estaduais, você teria que estar falando com esses órgãos, para que esses órgãos soubessem o que escolher para comprar para essas crianças comerem. E seria aí muito difícil você alterar o modus operandi desse pessoal que vai comprar alimento extremamente processado, refinado, industrializado, sem energia vital, com alto índice glicêmico, mas que são práticos. São bolinhos prontos, são docinhos, são arroz branco, que não tem mais nada ali, não tem mais complexo B, não tem mais fibra, não tem basicamente magnésio, não tem mais nada, mas coisas fáceis e que, teoricamente, as crianças aprenderam a gostar ao longo de suas vidas. Então, teria que ser um trabalho muito maior. E eu pensei assim, um trabalho de conscientização dos pais e parentes, em palestras muito bem dirigidas, mostrando trabalhos científicos, comparando a alimentação de crianças que vivem no interior, na roça, né, em países africanos, mostrar como é que é a flora bacteriana dessas crianças, qual é a incidência de doença nessas crianças comparada às crianças que comem esses alimentos ultraprocessados. Teria que ser alguma coisa de grande impacto, para você, então, começar a falar assim, olha, pessoal, nós precisamos começar a comprar comida a granel, comida de verdade, farinhas integrais de verdade, de linhaça, né? Farinha de mandioca, farinha de milho, arroz integral, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, salada, legumes, ovos caipiras, frangos caipiras. Então, é um processo que teria que estar mobilizando essas pessoas, conscientizando essas pessoas, para que elas comecem essa transformação em casa. A partir daí, elas começam a exigir do poder público a mesma atenção com os seus filhos na escola. E junto com essa orientação nutricional, a gente vai ensinar também a questão do que se evitar, gorduras trans, evitar farinhas refinadas, evitar açúcar e cloreto de sódio, sal refinado de cozinha em excesso. Então, refrigerante não é uma boa bebida, sucos de saquinho, sucos de caixinha não são boas bebidas. Ensiná-los a se hidratar, ensiná-los a tomar um chá de verdade feito com folhas, ou se for um suco também feito com frutas ou com polpas, né? Não totalmente químico. Isso, eles teriam que estar aprendendo que o corpo de nós todos se refaz, né? Se refaz em média a cada 7 anos. Tem tecidos que se renovam muito mais rápido, como as células, por exemplo, do nosso tubo digestivo, em questão de dias. Mas a conscientização teria que ser no fato de que daqui a 7 anos vai ter uma pessoa inteira nova na nossa frente. Todas as células foram modificadas, com exceção de algumas células neurológicas. E com o que vai ser refeito esse novo organismo? Essa reciclagem de células velhas para células novas vai ser feito com material molecular. Material molecular advindo da onde? Advindo da nossa nutrição. E se esse material molecular que advém da nossa nutrição são esses alimentos sem energia vital, são alimentos sem nutrientes vivos, como é que eu vou estar refazendo um corpo saudável a cada 7 anos? Então, aí está um grande
um grande fator por eu ter iniciado esse papo com vocês hoje, dizendo que as doenças crônico-degenerativas nos afligem muito mais frequentemente e intensamente em idades mais precoces hoje, porque nós temos justamente muito mais tempo para estar em contato com esses alimentos que não são alimentos. E que na grande maioria das vezes, apesar da saciedade de acabar a fome, o organismo dessas pessoas não estão enxergando isso como nutrientes, e sim como invasores, e produzindo anticorpos constantemente. Essas pessoas estão vivendo num processo de inflamação crônica silenciosa. E eu queria que vocês soubessem que esse processo de inflamação crônica silenciosa está presente na gênese, ou seja, na origem de toda doença crônico-degenerativa. Até mais, porque essa inflamação crônica silenciosa ela nunca anda sozinha. Ela traz consigo o estresse oxidativo, o aumento de radicais livres. Então, essa oxidação excessiva anda junto com a inflamação. Anda junto com esses alimentos de alto índice glicêmico também um outro fenômeno chamado de glicação, onde a proteína dos nossos corpos é destruída, ela é caramelizada. A catarata dos seus olhos é feita pela caramelização do seu cristalino. A parede interna dos seus vasos, o endotélio, também sofre esse processo de glicação, diminuindo a capacidade desse grande órgão de carregar sangue que leva oxigênio e nutrientes a todo o corpo. Então vocês vejam que é um processo sistêmico enorme e seria um trabalho de formiga, mas necessariamente, o quanto antes, deveriam ser criadas comissões, e essas comissões dirigidas por pessoas que estudam essa área, nutricionistas funcionais, nutrólogos, médicos funcionais, médicos com prática ortomolecular. Tem que ser acabado de vez com essa questão de preconceito, onde tudo é resolvido com uma droga, com um medicamento. Nada se resolve, aliás, só se remedia sintomas, não se previne absolutamente nada. Porque fomos levados a crer que a única coisa que tem o poder de curar são as drogas farmacêuticas. E nada mais. Isso é como se fosse uma lei, né? Então, é um trabalho realmente que tem que ser iniciado e vai ser um trabalho difícil. Mas, com certeza, os resultados disso, a médio e longo prazo, seriam fantásticos. Eu vou responder aqui uma pergunta de uma ouvinte chamada Dayana Rodrigues. A Dayana Rodrigues, ela pergunta como se trata a psoríase. Bom, a psoríase é mais uma doença de pele, provavelmente autoimune. Ela está muito ligada à questão emocional e à questão nutricional. Muitas pessoas que eu acompanho ao longo da vida que portam essa doença psoríase, que ocorre principalmente perto de juntas na pele, têm intolerância ao glúten ou têm intolerância à caseína, que é a proteína do leite e dos derivados. Nunca teve ideia do que é isso. Quando a gente orienta essas pessoas, primeiro, a nível emocional, a ter um cuidado a mais com as emoções, no sentido de fazer um esporte, de ter um hobby, de meditar, se for o caso, de suplementá-las com nutrientes para que aumentem a produção de neurotransmissores de paz e equilíbrio, como o GABA, como a serotonina, como a endorfina, né? Então isso tudo ajuda a controlar o aspecto emocional. E pedimos também para que essas pessoas acertem seus níveis de vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, e suplementem ômega 3, tirando por um período relativamente curto, que é de 40 a 60 dias, todo o glúten e toda a caseína do corpo, elas melhoram e muito, né? Muito. Mas, infelizmente, na medicina convencional, isso é tratado só
com pomadas de corticoide que aliviam um pouco as lesões, mas logo em seguida elas voltam mais intensamente e se passa a pomada de novo e, resumindo, passa-se a usar essas pomadas a vida inteira, não para se curar, só para as lesões ficarem menos horríveis, vamos dizer assim, né? Menos antissociais. Então, é mais uma doença. Aliás, eu queria que vocês soubessem isso. Raras doenças, elas são causadas por um fator isolado. Muitas são multifatoriais, que nem essa que eu acabei de falar para vocês. Que nem a hipertensão, que nem a diabetes. Então, vamos ver, que nem aterosclerose, que vai ocluindo os vasos. As pessoas falam só em colesterol, depois falam em triglicérides, depois falam em hipertensão, depois falam no diabetes, na obesidade, na falta de atividade física. Todos esses fatores em conjunto, mais a hereditariedade, vai levar à formação das placas ateroscleróticas que vão obstruindo lentamente esses vasos até chegar ao ponto de eles estarem num ponto de obstrução, e aí você vai ter o acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio. Mas são doenças multifatoriais e que vêm ocorrendo ao longo de uma vida, esses fatores atuando para gerar as doenças. Ninguém dorme bom e acorda diabético, ninguém dorme bom e acorda hipertenso, ninguém dorme bom e acorda infartado. Isso vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, décadas, e as causas básicas nunca vêm sendo tratadas. Tá ok? Bom, como hoje eu estou aqui respondendo perguntas, antes de eu continuar o papo, eu tenho um pouco de tempo ainda, e eu vou deixar os telefones aqui da rádio aberto para vocês, que é o 3171-0221 e o 3262-4490. Queria ainda dizer para vocês que estão ligando agora a sua Mundial e nunca ouviram esse programa Manual do Proprietário, que tem algumas dicas muito legais para vocês poderem dar alguns passos à frente. Uma ferramenta muito interessante é o youtube.com. Vocês podem ir ao meu canal, se cadastrar, Dr. Edmond Saab Júnior, clicar aquele sininho que tem lá. Toda semana vocês vão estar recebendo um vídeo novo e vão ter oportunidade também de assistir tranquilamente nos seus lares, aos finais de semana, centenas de vídeos, cada um tem um título. Vocês comecem por onde mais interessar. Algumas dicas legais: nutrologia do futuro, nutrição avançada, o milagre do óxido nítrico, carga de ferro e ferritina, modulação hormonal. Então tem muito aumento de resistência à insulina. Então tem muita coisa legal para vocês irem vendo e começando a aplicar no seu dia a dia. Como aquele suco detox, que é rico em nitrato para aumentar seu óxido nítrico, que você pode começar a tomar pelas manhãs. Dicas de aprender a como se livrarem de uma quantidade de toxinas que invadem esse nosso organismo no dia a dia. E para vocês terem uma ideia, invadem por todas as vias. Hoje, cerca de 10 milhões de toneladas ano caem no nosso meio ambiente todo e acabam nos nossos oceanos. Então, a nossa água carrega fragmentos de plástico, a nossa comida, os nossos peixes, as nossas plantas. Então, um detalhe só: fragmentos de plástico derivado petroquímico na nossa água mesmo que filtrada. Isso tudo eu vou estar tratando com vocês no novo livro, que eu espero nesse segundo semestre estar podendo convidar vocês todos para esse lançamento. Então, além de todo o agrotóxico, de todo o pesticida, de todo o inseticida que entra no nosso corpo, de todo o metal tóxico, por exemplo, você beija alguém com uma maquiagem, essa maquiagem tem chumbo. O banho que vocês tomaram de manhã, na sua cidade, a água é tratada com sulfato de alumínio, então entra alumínio pela sua pele, você inala alumínio pela fumacinha do chuveiro. Então, mercúrio de peixes e frutos do mar, por causa dos garimpos todos. Então, é muita toxicologia ambiental e que a nossa medicina convencional não olha, não dá a mínima atenção. Eu vou atender um ouvinte que está na linha. Boa tarde, pois não? Boa tarde, eu sou Edna, de São Miguel. Oi, você é Edna? Isso. Pois não, Edna? Então, gostaria se você falasse alguma coisa sobre os climatéricos, calores.
Os alimentos que eu devo evitar de estar comendo, porque eu entrei na menopausa e eu sinto muito calor. Tá legal. Então você faz o favor para mim. Você pode me ouvir pelo rádio, tá? Obrigado pela sua audiência e eu vou te responder. Tá ok? Obrigada. Você encontra também esse assunto no youtube.com. Se você for no meu canal, tem vários programas que eu falo inteiro sobre isso, tá? Porque agora nós não vamos ter muito tempo, mas ali você pode assistir, Edna. E você e todos mais que estão nessa situação. O climatério ocorre... O que é que a gente classifica como climatério? Um ano sem menstruações. Muito bem. Acontece uma queda abrupta da produção de estrogênio nas mulheres, um hormônio de predominância feminina, e uma queda muito grande também de um outro hormônio chamado progesterona. Em função da queda abrupta desses hormônios, uma série de sintomas vasomotores são apresentados, como ondas de calores, que chamam de fogachos, ocorrem principalmente à noite, mas de dia também. Irritabilidade, insônia, fadiga, depressão. Muito bem. Então, se a pessoa tem a oportunidade de fazer uma terapia de reposição hormonal bioidêntica através da pele, com doses fisiológicas baseadas em exames de laboratório, eu acredito que vai ser a melhor saída, porque os estudos mostram que as pessoas que fazem essa terapia de reposição hormonal bioidêntica, nesse período perimenopausa, que seria 3 anos antes da última menstruação, até 5 anos depois dessa última menstruação, elas colhem os efeitos em termos de densidade óssea, de massa muscular, de prevenção de doença cardiovascular, infarto e AVC, lá na frente, com 80 anos. Então, essa é a fase mais importante para fazer. Porém, muitas pessoas não têm a possibilidade de estar fazendo esse bioidêntico, e para fazer a reposição hormonal sintética de farmácia que existe aí para todas as mulheres do planeta, que se utilizam de equilina, né, hormônio derivado de urina de água prenha, tem estudos já mostrando que eles são muito mais tóxicos do que eficientes. Então, eu prefiro que se faça a terapia de reposição hormonal através da pele, com hormônios bioidênticos baseados nos exames de laboratório em doses muito fisiológicas. Se por acaso a pessoa não tem condições de fazer, porque ela tem uma história familiar de muitas pessoas com câncer de mama, com câncer de útero, alguma coisa assim, que a impeça, existem fitoterápicos, plantas que ajudam muito nesses sintomas. Eu gostaria que você experimentasse usar chá de flor de amora, uma planta chamada Simífuga racemosa, ela ajuda muito nisso, isoflavonas de soja, red clover. Então essas plantas ajudam bastante, podem ser formuladas em cápsulas e elas ajudam bastante quem não tem a oportunidade de fazer a terapia de reposição hormonal. Tá ok, gente? Uma outra dica importante é o site do Simp Saúde. Simp Saúde, Centro Integrado Medicina Preventiva, saudejunto.com. O youtube.com, Dr. Edmond Sabe Júnior, cadastro no programa, vocês podem ver tudo isso, anotar com calma, pesquisar e colocar em prática. Tá ok? Bom, nosso papo é muito bom, nosso tempo voa, eu quero desejar uma ótima semana a todos, um super abraço. Terça-feira que vem, tamo juntos, pessoal. Tchau, tchau.